A pandemia do novo coronavírus bate um novo recorde negativo. Foram 223 mil casos novos na quinta-feira. O recorde de mortes é 8.487, atingido em 17 de abril. O total de casos confirmados no mundo está em mais de 12 milhões e meio, com mais de 560 mil mortes. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, prevê que 90% da população mundial estarão vulneráveis até o primeiro semestre de 2021, quando o total de mortes estará entre 1,5 milhão e 3 milhões e 700 mil pessoas. Depois do aumento da contaminação, o número de mortes pela doença do coronavírus de 2019 volta a subir nos Estados Unidos. Foram 471 num dia no início do mês, 948 na quarta-feira, mais de 800 na quinta-feira e pelo menos 830 na sexta-feira. Ainda está bem abaixo do pico de 2.200 em abril, mas foi uma alta de 56% numa semana. Nas últimas 2 semanas, o número de mortes subiu 79% no estado do Arizona, 52% no Texas e 37% na Flórida. Com mais de 64 mil casos novos num dia, os Estados Unidos têm hoje mais de 3 milhões e 280 mil casos e mais de 136 mil mortes. A Flórida registrou mais de 11 mil casos novos. Nos hospitais da região metropolitana de Miami, mais de 90% dos leitos de unidades de terapia intensiva estão ocupados. O presidente Donald Trump voltou a criticar o Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força-Tarefa da Casa Branca, com quem não conversa pessoalmente desde 2 de junho. Trump diz que o Dr. Fauci cometeu muitos erros. O médico descreveu a situação atual como uma tempestade perfeita. Um vírus que pulou de um animal para o homem é espetacularmente eficiente para ser transmitido entre seres humanos e tem relativamente um alto grau de morbidade e de mortalidade. Segundo o país em número absoluto de casos confirmados e de mortes, o Brasil registrou mais 1.270 mortes e 45.235 casos novos em 24 horas, totalizando 70.524 mortes e mais de 1 milhão e 800 mil casos confirmados. Há quase um mês, em 11 de junho, o Brasil chegava a 40 mil mortes. Em menos de um mês, a Covid-19 matou mais no Brasil do que o total de mortes até agora nos países mais atingidos, com exceção dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália e do México, que, junto com o Brasil, são os 5 países com o maior número total de mortes. A média de mortes diária desde maio no Brasil passa de 1.000. Nos últimos 7 dias ficou em 1.039. É o país com o maior número diário de mortes nas últimas semanas. Na Europa, países como a Itália, França, Espanha e Reino Unido tiveram um pico da doença, adotaram medidas rigorosas de confinamento por cerca de 8 semanas. Na China foram 11 semanas em Wuhan e a curva baixou. No Brasil, o número de mortes atingiu um platô e não desce por falta de um distanciamento físico rigoroso e também porque o país é muito grande e estados diferentes têm picos da epidemia em momentos diferentes. Israel bateu um novo recorde negativo com 1.500 casos novos num dia. O país antes citado como exemplo vê a contaminação aumentar desde que reabriu a economia em maio. Tem mais de 36 mil casos e 351 mortes. Para evitar uma terceira onda de contaminação, Hong Kong vai fechar as escolas a partir de segunda-feira. O estado de Vitória, o segundo maior da Austrália, inicia um confinamento de 6 semanas depois de registrar 288 casos novos. Melbourne, a capital do estado e segunda maior cidade do país. Em Melbourne, a capital do estado e segunda maior cidade do país, a Bulgária proibiu aglomerações de mais de 30 pessoas em casamentos, festas de formatura e outros eventos sociais. Na região da Extremadura, na Espanha, todos os maiores de 6 anos precisam usar máscaras na rua. Quem violar a norma pode ser multado em 100 euros, mais de R$600. As Ilhas Baleares vão adotar a medida na segunda-feira.
Mais de 90% dos economistas ouvidos pelo jornal The Wall Street Journal, porta-voz do Centro Financeiro de Nova York, entendem que a recuperação da economia depende do controle da Covid-19. Os analistas preveem uma queda em ritmo de 31,9% ao ano no Produto Interno Bruto dos Estados Unidos no segundo trimestre e uma recuperação de 15,2% também no ritmo anual no terceiro trimestre, se o coronavírus for contido. Os preços do petróleo voltaram ao patamar de $40, quase R$ 213, por barril de 159 litros. Para a Associação Internacional de Energia, um clube de países consumidores, a maior ameaça é o aumento da contaminação nos Estados Unidos. A onça de 31 gramas de ouro chegou a $1.829, cerca de R$ 9.730. Com a busca de aplicações seguras pelos investidores, o ouro pode bater o recorde histórico de $1.888,70, quase R$ 10.050. A ajuda direta que o governo dos Estados Unidos deu à população de baixa renda fez com que a pobreza diminuísse em abril e maio, apesar da crise econômica. No Brasil, houve um aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro entre os que receberam o auxílio de emergência. Mais de 40% o apoiam. Isso indica que há um grande potencial para programas de combate à pobreza. Se é possível fazer isso quando a economia mundial enfrenta a maior crise em 80 anos, seria muito mais fácil quando a economia estiver em crescimento. A empresa alemã BioNTech, que desenvolve uma vacina com o laboratório Pfizer, espera obter a aprovação do órgão regulador até dezembro e fabricar 1 bilhão de doses da vacina até o fim de 2021. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, agora, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, e muito obrigado pela atenção.